Olá, sexto ano. Então, como eu combinei com vocês lá na live, né, por escrito, no chat, eu tô tendo problemas, eu não sei por que o problema. Eu já tentei solucionar de outras formas, eu já gastei muito dinheiro trocando microfones para as lives, porque nas videoaulas eu não tenho problema de som, tá? E infelizmente eu não estou conseguindo resolver a questão do som nas lives e por isso eu vou fazer o retrabalho, tá? Então, todas as vezes que as minhas lives derem problemas de som, para aqueles que não escutam nada, eu vou refaço o vídeo da aula com as correções. E aí, eu gostaria que vocês, no momento que estiverem preenchendo o formulário de presença, vocês enviem as dúvidas, porque aí eu posso retomar, né, com as dúvidas que vocês me enviarem, eu retomo para vocês depois, durante um outro momento, num outro vídeo, tá bom? Bem, então, eu vou fazer toda a aula novamente, ela provavelmente vai ficar menor, porque não tem as interações, mas vai ter todo o conteúdo que teve na nossa live, tá bom? Bem, primeira coisa que eu disse na live, também serve agora, é que vocês não esqueçam de preencher o formulário de presença, e que qualquer dúvida de vocês, que vocês me enviem por e-mail, no e-mail que a escola fez para vocês, né? E que vocês me enviem também no formulário, tá? Então, deixem para preencher o formulário quando a aula acaba, porque surgindo a dúvida, você já nos envia. Gostaria que vocês pegassem o caderno, né? E o livro de ciências. Essa semana, a sétima semana, né? O material da sétima semana. Eu pedi que vocês fizessem uma sugestão de experimento. Nós vamos falar sobre o experimento também, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer correção de algumas atividades, retomada do conteúdo de músculos, na verdade, a conclusão do assunto de músculos, tá? Então, para isso, eu gostaria que vocês pegassem uma caneta ou um lápis para grifar aquilo que vocês ainda não grifaram durante todo o conteúdo, durante todos os momentos de estudo de vocês. Lembrando que vocês precisam ter compromisso com as aulas para que vocês consigam aprender mais sobre tudo que a gente está, né, trazendo para vocês. Outra informação importante. Vocês vão chegar lá no material do Bernoulli, lá na unidade de aprendizagem, tem as videoaulas de vocês. As videoaulas estão, não é a videoaula que a professora Joyce fez, e sim a videoaula do capítulo. Lá no capítulo 3, no título Movimentação e Coordenação, o capítulo que nós estamos estudando, lá na unidade de aprendizagem do capítulo 3, tem o livro digital, tem exercícios resolvidos e tem videoaulas. Olha, as videoaulas estão todas aí, as videoaulas do Bernoulli. Bernoulli também faz videoaulas sobre os assuntos. E aí, tem sobre todas as aulas de ciências, com slides bonitinhos, tá bom? São vídeos que estão no YouTube, mas que vocês vão assistir por aqui, tá? Vocês vão usar o link aqui, não é isso? Então, vocês podem assistir e eu, enquanto professora, eu consigo ver quem está assistindo por aqui, ó, tá? Então, dá para eu poder ver também quem está se empenhando, né, em melhorar o desempenho. E aí, sobre a sugestão, sobre o experimento que eu liberei para vocês na semana passada, da página 21 e 22, que foi sugestão, não foi uma atividade que tinha que fazer, era uma sugestão, existe uma videoaula só sobre aquele exercício aqui, ó, aula 3 de 4, que eu vou falar no finalzinho da aula com prints dessa aula que eu fiz da professora. Então, vocês estão vendo aí que tem mais material para estudo, não é só a unidade de aprendizagem que a professora cria para vocês, não. Todos os materiais que vocês têm no livro tem uma unidade só para ele, olha, cheio de coisas para vocês interagirem, ó, com o conteúdo. Então, tem muita videoaula, muita. Olha a quantidade de videoaula desse capítulo, gente. É muita coisa. Então, dá para vocês trabalharem bastante, sem falar que a gente tem trilhas pedagógicas, né? Tem o trilhas também, que é lá quando a gente está do lado de fora da unidade de aprendizagem. E a gente também tem o e-book, e tem o Bernoulli Play, e tem o Tá na Mídia. Então, tem bastante material. Dá para vocês aí, ó, se divertirem bastante no estudo das ciências, tá? Então, esse é o terceiro recado, né? O primeiro foi formulário de presença. Segundo, dúvidas no Bernoulli, no e-mail da escola ou no formulário de presença, não é isso? Terceiro recado que eu acabei de falar foi que é para usar a unidade de aprendizagem 3 para assistir algumas videoaulas. E o outro recado que eu tenho para vocês é que a nossa prova é dia 2/7. Então, dia 2/7, quinta-feira. Não vai ser no Socrative, é no Google Forms. A escola vai enviar o link e o horário para vocês fazerem. Vocês vão fazer dentro desse prazo estabelecido pela escola, tá? E aí eu vou corrigir, dentro de alguns dias eu libero o resultado. Porém,
O conteúdo, qual é o conteúdo? Nós já falamos sobre esse conteúdo, né? Não cai músculos, tá bom? Então, vai cair até esqueleto. Então, teoria celular, biogênese e abiogênese, tipos de células procarióticas e eucarióticas, células eucarióticas animal e vegetal, diferenças entre elas, características principais, quais são as 3 estruturas principais das células, aquilo tudo que a gente aprendeu, é necessário que vocês estudem. Articulação, o que é uma articulação, o que é cartilagem, onde fica, que osso que é, que tipo de osso. A professora vai cobrar decoreba, tipo, que osso que fica dentro do ouvido, por exemplo, decoreba, nessa prova não. Tá? Nessa não. Nessa ela é bem teórica, com informações a respeito do próprio conteúdo, sem teorias de decorar, tá bom? É um conteúdo mesmo mais abrangente e menos decorado, tá bom? Então, bastante estudo, organização, empenho, para que a gente consiga bons resultados. Para a 8ª semana, eu passei uma atividade que era do olho humano, que era para fazer uma animação, ou um videozinho no Instagram, ou um TikTok. Estou esperando lindas atividades e eu gostaria da autorização dos pais para repostagem. Então, para isso, quando me enviarem para o e-mail, já coloca lá, o pai já coloca no e-mail, que autoriza o filho a fazer a postagem. Então, eu só vou liberar aqueles pais que enviam e-mail para mim. Se o e-mail é do filho e o filho está liberando, sem chance de eu liberar a fotinha do filho no meu Instagram pessoal, que é joyce.fernandes86, tá bom? E as postagens que eu faço, geralmente tem um texto expositivo, um texto que explica sobre aquela prova, sobre aquela atividade. Então, também serve de um material para estudo para a prova, uma retomadinha, né? Essa semana passada eu liberei, por exemplo, das células, liberei do osso no vinagre, do osso no fogo, né? Do 6º ano foram essas 3 coisas. Todas têm um textinho para explicar alguma coisa, tá bom? Gente, desculpa que toda aula sempre tem o carro da laranja, o carro do ovo, o carro do alho. Sempre tem um para atrapalhar nossa aula, né? Então, hoje é o carro da laranja, que ontem também foi, no vídeo do 7º. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre músculos. E vamos corrigir atividades sobre músculos e percepção do ambiente, beleza? Os músculos, eles são... uma estrutura formada por tecido, né? O músculo é um órgão e ele é formado por... o tecido muscular é uma estrutura formada por células musculares que tem um formato alongado e que elas geralmente têm 2 tipos de contração. Elas podem ter contração voluntária ou involuntária. Vamos lembrar. Contração voluntária é quando o indivíduo ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu quero levantar o celular e abaixar o celular. Eu penso e faço. Voluntário. Eu mando, tá bom? Voluntário é quando depende da minha vontade. E o involuntário é quando não depende da minha vontade. Então, eu não consigo controlar, tá? Então, o meu coração, ele tem um músculo involuntário, um músculo que vai fazer uma contração involuntária. Ele vai se mexer sem que eu queira. Se eu falar, eu queria tanto morrer, coração para de funcionar. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque é impossível isso acontecer, já que o músculo tem contração involuntária, nesse sentido, músculo estriado cardíaco, tá? Quando a gente fala de músculo estriado, nós estamos falando de um músculo que tem algumas proteínas, que é miosina e actina, e que elas formam estrias. Então, tem um formato de estria. Quando eu vejo no microscópio, eu vou conseguir observar que o músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético, no microscópio, ele tem um monte de estrias. Então, já que eu falei dele, eu vou pesquisar agora aqui na internet, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer isso, já que eu falei, para vocês poderem ver. Olha aqui as estrias, olha. Estrias, tá vendo? Ele vai ter vários risquinhos, o músculo estriado cardíaco. Já o músculo esquelético também, tá vendo? Agora, o não estriado, ele não possui essas estrias. Olha essa imagem aqui, gente. Olha aqui, olha, muita estriazinha, muita marquinha, tá bom? Quando a gente fala de músculo estriado, nós estamos falando que ele tem um monte de marquinha. Já existem outros que não tem muita marquinha, tá bom? Que é por conta de eles estarem em um outro local e não haver a necessidade desse tipo de comportamento das células, tá bom? A quitina e miosina são proteínas que estão relacionadas com a contração e com o relaxamento, tá bom?
Outra coisa importante que nós aprendemos ao longo do tempo é que os músculos eles estão sempre ligados a alguma coisa e se ele está ligado ao osso, ele é um músculo estriado esquelético com função de movimentar o osso, tá? Então, eu até comentei na nossa live. Aquele filme, aqueles desenhos que a gente vê do esqueleto, quando o relógio bate às 10, todas as cadeiras, sabe aquela música? Os esqueletinhos tá tudo dançando ali. Eles não conseguem fazer isso na verdade. Se pudéssemos pensar naquilo ali, aquilo ali é impossível. Por quê? Porque um esqueleto não vai mover sem os músculos junto com ele. Então, quem vai fazer o esqueleto se mover é o quê? O sistema muscular. Então, para aquela musiquinha realmente a gente tentar imaginar que aquilo é verdade, tinha que ter ligado aqueles ossos do sistema muscular todinho, tá bom? Então, uma dica aí para vocês guardarem. Aquela musiquinha do esqueleto, que os esqueletos ficam batendo, dançando, sem chance, tá? Agora, aquele esqueleto que fica, não sei se vocês já viram a musiquinha do esqueletinho dançando. Vocês já viram um esqueletinho todo dançando um verde? Aquele que fica dançando, rebolando. Aquele ali. Se a gente pensar, ele tem todo o revestimento muscular em volta. Então, aquele tá beleza. Agora, do esqueleto dos desenhos das crianças, ele tá faltando tecido muscular todinho em volta para mover, tá bom? E quando a gente fala de músculo estriado esquelético e estriado cardíaco, nós estamos falando da característica das estrias, tá bom? Que são células relacionadas justamente a essa contração, a esse relaxamento e tal. E aí falamos justamente disso na nossa última videoaula, né? Que os músculos têm capacidade de contrair e relaxar. Contrair, relaxar. Contrair, relaxar. Lembrem disso, contrair, relaxar. Então, essa é a função aí que os músculos têm, né, como principal. Qual a característica principal dos músculos? Vamos lá. A função principal dos músculos está lá na página 18 do livro e 19. Então, vai ajudar na regulação da temperatura, tá aí, né, gente, na minha frente. Ajudar no controle da temperatura, no equilíbrio do movimento do corpo, na questão do equilíbrio da postura, tá bom? Depois, aí, controle da musculatura, acabei de falar, e aí a gente vem para a fermentação lática. Tem um exercício até que fala da fermentação lática. Fermentação lática, gente, é uma forma do corpo sobreviver ao estresse. Então, o músculo está estressado. Estressado por quê, professor? Alguém fez raiva no músculo? Gente, pelo amor... não, né? Vamos pensar. Eu fiz uma atividade que sobrecarregou aquele músculo. Então, se há uma sobrecarga, o músculo não vai ter oxigênio disponível para todo o movimento. Então, nesse sentido, o músculo vai fazer o que a gente chama de fermentação lática, que é uma forma do músculo realizar o movimento no meio do sufoco, tá? Então, ele vai conseguir liberar uma quantidade de energia num momento de estresse, quando não há o oxigênio para fazer isso. Então, estou precisando fazer uma atividade física, essa atividade é intensa, meu corpo não estava preparado para isso, o meu corpo vai fazer a fermentação lática, que é uma fermentação menos vantajosa, então ela vai ter menos produtividade, porque ela não usa oxigênio. E é justamente isso que vai já dar dor. A dor que a gente sente depois de uma atividade física é justamente por conta do estresse muscular. Tá? Que para muita gente é vantajoso, porque as fibras elas se rompem e o corpo tem que cicatrizar essas fibras e aí acaba tornando esse músculo mais rígido. Por isso que as pessoas fazem atividades físicas de hipertrofia, que aquele povo quer ficar fortinho, eles fazem atividades com uma carga maior, justamente para gerar esse estresse muscular. Bem, aí vocês tinham então um videozinho para assistir, né, de contração muscular, que é do Bernoulli Play. Depois tinha um experimento que era uma sugestão, nós vamos falar dele daqui a pouco, mas agora a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 15 e 16, ou melhor, da página 23 e 24, depois 25 e 26. Então, vamos lá. Diferencie ligamentos de tendões. Tendões e ligamentos. O ligamento, gente, ele vai estar fazendo função de quê? Ele vai estar ali para ligar um osso no outro osso. E o tendão? Ligar o osso no músculo. No experimento da página 21, quem fez vai ver isso acontecer. Aqui, olha, o tendão, ele vai estar ligando aqui, olha, o osso no músculo. Tendão tá aqui no meio. O osso aqui e o músculo aqui. Já o ligamento liga um osso no outro osso. É esse tecido aqui, tá bom? Mas vamos voltar lá para nossa aula para depois a gente continuar aqui.
Exercício 16. Explique a importância dos músculos para o corpo. Vamos lembrar que o músculo ele é extremamente importante porque ele faz manutenção da postura, movimentação do corpo, manutenção da temperatura também, tá bom? 17. Fala sobre os açougueiros, sobre a gente comprar determinadas carnes e algumas serem mais duras que as outras e tal. E o exercício fala assim, justifique a importância da presença de nervos na musculatura. Gente, os nervos, eles vão requerer uma interação entre músculo e neurônio. E aí, eles vão inervar. Esses neurônios, eles vão estar organizados em feixes, que a gente chama de nervos. Então, o neurônio grudado, forma um feixe de neurônio, que a gente chama de nervo. E ele que vai mandar a informação do sistema nervoso para as outras partes do corpo, tá? Explica a razão de certas partes da musculatura serem mais duras que outras. Vamos pensar. Se eu avaliar o músculo da minha barriga com o músculo da minha perna, qual que é o que faz maior atividade, maior esforço? Não é o da perna? Então esse músculo ele vai ficar mais rígido, mais duro. Então, dependendo do local onde esse músculo está, a função que ele exercia era uma função que era necessário que ele fosse mais duro do que o outro. Tá bom? Então, por isso, ele tem essa característica diferente. Então, os músculos mais utilizados, ou seja, aqueles que se contraem e relaxam mais, eles tendem a ser mais tensos e mais duros. Já as partes são menos utilizadas da vida do animal, por exemplo, o lombo do animal, a carne vai ser mais molinha, mais saborosa, menos dura, tá? Que aí a gente está chegando numa questão que é íntima, se é saboroso ou não. 18. Explique a razão da fermentação lática ocorrer no nosso organismo. Vamos lembrar que a fermentação lática ocorre quando há falta de oxigênio, quando o organismo está o músculo está sendo exposto a um estresse, né? E aí a fermentação lática é uma forma alternativa do músculo conseguir energia, conseguir força para desenvolver as suas atividades. Depois, sobre percepção do meio, nós tivemos uma videoaula só falando sobre essas duas páginas, então eu nem vou comentar. E aí o exercício 19 e 20. Vamos lá. A gente tem aí uma vaquinha, tadinha, um boi, no meio do incêndio, né? A imagem, não sei como vocês interpretam, eu fico muito triste ao ver uma imagem dessa, mas vamos lá. Letra A. Quais os principais órgãos de sentido que esse animal deve utilizar para não se machucar? Principal é a visão, ele precisa sair daí do fogo, né? E o outro, a pele. Então, na situação do incêndio, o principal sistema aí que vai ser ativado é os órgãos dos sentidos, olho, o sentido da visão, e pele, que é o sentido que vai permitir para ele sentir o calor. Porque se ele não sente o calor, ele não sai desse fogo, né? Então é muito importante que esse animal sinta o calor e perceba o fogo. Perceber para sair e sentir para não ficar num ambiente que não é agradável para ele. B. Com quais outras partes do corpo esses órgãos de sentido precisam estar integrados para promover a interpretação de situação de perigo? Precisa estar integrado com o sistema nervoso. Nosso sistema nervoso tem que ter uma integração muito boa com os órgãos de sentidos para que a gente interprete o ambiente e consiga realizar a atividade de entender o perigo e sair fora, tá bom? Então, quando a gente está num ambiente, o cachorro é grande, é um pitbull e ele soltou da coleira, você já entende que há uma situação de perigo. Porque a sua visão contou para o seu cérebro contou para o seu olho que você está em perigo, tá? Então, há uma interação desses sentidos. E aí, acontece um outro sentido, que é o sentido do correr ou fugir para cima, que é a liberação de hormônio, que faz com que a gente tome iniciativas rápidas, tá? Que é a adrenalina. Então, por isso que em alguns momentos, algumas pessoas, quando tem essa comunicação do sistema nervoso, sobe em árvore, pula o muro, corre, foge, tem inúmeros tipos de estímulos por conta do sistema nervoso conseguir interpretar o que a gente percebeu do ambiente e liberar substâncias que servem de alerta para a gente poder resolver a situação, tá? 20. Suponha que uma criança nasça sem a capacidade de perceber o gosto e o cheiro dos alimentos. Qual o problema ela poderá enfrentar? Gente, uma criança não enxergar, ou melhor, não perceber o gosto, conta para ela, ou melhor, você vai conseguir, vamos imaginar eu, comi um bolo embolorado, mofado. Quando eu boto esse bolo na boca, eu sinto o gosto dele. Então, eu vou conseguir perceber toxinas. O sabor e o cheiro das coisas nos conta se alguma coisa está podre ou não, está estragada ou não. E como eu disse na videoaula, na live, existem alguns animais que usam deste método como uma forma de defesa,
tá? Contra predadores. Então, se eu sou um bichinho e eu tô vendo um predador e eu não tenho nenhum veneno, não sou carnívoro, não tenho dentes, garras para me defender, e eu tiver um odor desagradável e conseguir produzir esse odor, ou parecer que eu sou podre, o bichinho não vai querer me comer. Então, existem animais que usam dessa estratégia para salvar a sua própria vida. Então, perceber o gosto e o cheiro dos alimentos é uma vantagem evolutiva. Porque eu percebo se está ruim ou não e eu vou comer ou não aquela coisa, se está agradável ou não o sabor para mim, tá? Então, se eu pego uma laranja e começo a chupar a laranja, o gosto está desagradável, o meu corpo me conta, né? Que aquele gosto é ruim, que está desagradável. Então, geralmente a gente consegue perceber toxinas e outras substâncias e aí nos ajuda a evitar a ingestão de alimentos que estão extremamente ruins para nós, tá? E aí o exercício 21, que é o do gafanhoto, que fala assim, olha, analise o animal a seguir, o qual apresenta cefalização e identifique as estruturas que se encontram em sua cabeça e que são responsáveis pela percepção do meio. Bem, a gente consegue perceber o olho e as antenas, né? Cefalização é quando a gente tem a parte da cabeça, ela já começa a desenvolver em alguns animais, é uma questão de defesa, adaptação evolutiva. Chegar e enxergar o meio, interpretar as condições do meio são importantes, tá? Então, isso é muito importante e a maioria dos animais, a cabeça, ela tá justamente na frente para isso, para conseguir chegar antes do corpo e conseguir entender esse ambiente, tá? Então, identifica as estruturas que se encontram em sua cabeça, desse gafanhoto, que são responsáveis pela percepção do meio. Vamos lembrar que antena e olhos ajudam esse indivíduo a perceber a situação ruim que ele se encontra, no meio aí que ele se encontra. Ai, peraí, desculpa, gente. E aí, o que a gente tem aí, então, para esse gafanhotinho, né? Ele possui grandes olhos e longas antenas. Olhos para enxergar e antenas para perceber o ambiente, uma percepção tátil, e uma percepção também de odores. Ele consegue detectar essas substâncias que são prejudiciais para ele. Bem, agora nós vamos falar sobre o experimento da página 21, tá bom? Bem, gente, eu printei, tá? A aula da professora, do Bernoulli, da aula do título Movimentação e Coordenação, é a aula 3 de 4, existem alguns prints aí para vocês verem, para a gente poder discutir rapidamente, porque foi só uma sugestão, então eu não vou fazer com que todos os alunos assistam esse vídeo, se eles escolheram por não fazer a prática, tá? Então, o exercício pede que vocês observem as estruturas, desenhem as estruturas e façam uma análise dela. Então, vamos observar as estruturas em si só e depois vocês assistem o vídeo, tá bom? A professora põe aí pra gente que a parte do lado de fora da coxa, né, existe uma superfície de proteção aí, e essa proteção, essa capacidade, essa camada superficial é o tecido epitelial. Então, a coxa de frango e a sobrecoxa, porque aqui a gente tem a coxa aqui, tá? E a sobrecoxa aqui. Ela tem um tecido de revestimento, que vai ser o tecido epitelial. Depois, a gente vê que dentro da coxa também existe o quê? Um material gorduroso, né? Esse material gorduroso aí, que está relacionado à reserva de energia, é um isolante térmico, proteção contra choques. Até comentei, quando a gente bate o braço e bate o bumbum no mesmo lugar, a dor do braço é maior do que a do bumbum. Por quê? Porque a gente tem essa proteção gordurosa contra choques mecânicos. Então, a coxa também tem isso aí. E aí, a gente tem o tecido muscular estriado esquelético, porque está relacionado ao movimento, né, desse animal, e a produção de calor, e eles fazem contração e relaxamento. Diferença entre tendão e músculo, a gente consegue perceber também, quando a gente olha os dois ossos, a gente vê que o tendão liga o osso no músculo, tá? Este é o tendão aqui, ó. Esse aqui que é o tendão. No caso dos ligamentos, a gente consegue perceber na coxa e na sobrecoxa que existe um ligamento, uma formação de cartilagem que gruda um osso no outro, tá? Então, aqui existe um osso, aqui existe o outro osso e o ligamento ligando um no outro. Vimos e aprendemos que também a cartilagem, ela vai diminuir o atrito e o desgaste do osso, não é assim? Então, sobre todos os ossos existe uma cobertura de cartilagem nas suas extremidades para diminuir esse atrito. É como se, imagina se a gente não tivesse cartilagem, é pegar o tijolo que constrói paredes e ficar riscando ele num outro tijolo ou numa outra parede. Ele não vai desgastar? Então,
Então, seria assim também. Mesmo o osso sendo rígido, ele não conseguiria sobreviver a esse atrito constante. Então, nas extremidades dos ossos, sempre tem as cartilagens para diminuir esse atrito, tá? E também a gente consegue perceber as articulações. No vídeo a professora deixa claro, né? Mostra até num videozinho lindo dela, a aula dela é uma delícia, a aula dela de assistir, que fala justamente sobre essas articulações, né? Que é uma junção que permite a movimentação dos ossos. Então, a articulação, a gente tem várias articulações no corpo, né? E nós aprendemos, por exemplo, duas, né? Para o 6º ano nós aprendemos que é do tipo dobradiça e bola soquete. Essa aí, olha, ela só levanta e volta, então ela é dobradiça, tá? A bola soquete é aquela das articulações da cintura pélvica e escapular, né? Então, foi isso que a gente viu na nossa primeira aula. Existem algumas estruturas que não é possível ver. Eu gostaria muito que vocês assistissem a videoaula dessa professora, tá bom? E conto com vocês para os nossos próximos vídeos. Eu espero de verdade que tudo dê certo da próxima vez e que a gente tenha menos problemas com o áudio. Beijo grande, 6º ano e tchau, tchau.